A paz, Senhor, irmãos, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Enfim, vamos para o capítulo 31 do livro de Jó, né? E hoje encerraremos, se Deus quiser, pois então, esse comentário aqui sobre o livro de Jó, da parte da qual nos foi confiado. Os nossos agradecimentos para a pastora presidente, a nossa pastora Loide Ramos, e o seu co-pastor, Gideon Júnior. Muito bem, estaremos iniciando então o 31. Vamos entender que Jó, ele protesta então sua inocência, né, o tempo todo. Aqui, elaboradamente formulado, esse protesto acaba se transformando assim num clímax de sua peroração, né? Numa forma, um juramento assim, retroativo de lealdade e até mesmo da aliança. A gente consegue conferir isso ali no versículo 1º, não é? Então, em tais juramentos, a gente vê que o orador, ele até chega a invocar, né, no caso aqui Jó, maldição do próprio Jó, né, sobre si. Então, para comprovar violações do código moral. Então, ele estava tranquilo porque ele tinha a consciência limpa dele diante do Senhor. Então, ele não teria por que se preocupar com aquilo que alguém estava dizendo sobre ele. Nós vamos ver que ele defende até mesmo a sua integridade. Então, Jó revê várias categorias de pecados que poderiam ter sido assim a causa ali da sua queda, como por exemplo, jura solenemente que ele é inocente de qualquer ação contraditória. Ocasionalmente, junto com o protesto de inocência, ele inclui o que? Uma declaração do porquê ele ter decidido ser um homem virtuoso, né? Ser um homem virtuoso. Ele também inclui uma maldição sobre si mesmo, caso tenha deixado de falar a verdade. É interessante, né? Quão coragem ele teria, pois então, para estar expressando essa palavra do Eterno. Aí veja que primeiro Jó nega que seja culpado de seus pecados, como o pecado sensual, que são tão comuns entre os homens. Ele fez até mesmo um concerto, né, um acordo com seus olhos, né, para que não desejasse sequer uma virgem, uma moça. Aqui Jó reconhece o quê? Que a tentação vem por meio da observação daquilo que pode ser desejável, como diz o Tiago, né? Então ele tem um acordo com os seus olhos para não o desejarem, né, não desviarem, né? Qual seria a parte? E daí, no ponto 2, a gente vê que ele teria sim com Deus que ele se fosse culpado desse tipo de crime. Certamente Deus castiga o perverso e aqueles que praticam a iniquidade, né? Então, no ponto 3 ele diz, não só isso, mas Jó pergunta. Não vê ele. Aí no ponto 4 ele vem dizendo, ele é bem enfático, né? Ressaltando a ideia de que Deus observa de perto o homem e castiga a sua vaidade, seu engano. Aí veja bem, no ponto 5 ele diz os versículos 6, né, e 8, eles são assim, uma espécie de juramento de inocência, né, e uma maldição por qualquer falsidade que Jó possa ter falado, né, nos versículos precedentes. E o interessante é que ele nega mais adiante que ele tenha feito mau uso do seu poder ou até mesmo posição para maltratar alguém, né? Então, nem seus servos, nem suas servas têm recebido, assim, de certa forma, um tratamento. Eles tinham recebido tratamento justo da sua parte, né? E aí, a descrição de Jó com seu relacionamento para com seus servos é uma das mais marcantes desse livro. A gente consegue ver que ele tem tratado seus servos como pessoas, defendendo assim a sua dignidade pessoal. E a razão para esse tratamento é que Deus formou tanto ele quanto o servo. Então ele tinha isso em consciência, não tinha ali, pois então, essa história de por ele ter um poder aquisitivo melhor, né, ter uma posição socioeconômica de destaque, magistrado no meio da sociedade, que ele se acharia melhor do que alguém. Não. Portanto, existe um tipo de igualdade entre eles. E aí, os infortunados também receberam ajuda de Jó, que seria, pois então, ali, que a gente já viu, o caso dos pobres, as viúvas, os órfãos, né? Eles são bem mencionados. E o motivo da sua bondade é que Jó cresceu
com meninos e meninas desse tipo. A gente vê ali no versículo 18, e a figura sugere que ele cresceu, assim, de certa forma, com a família de influência que cuidava do necessitado. Talvez até mesmo escravo ao seu redor, né? Aí nessa conexão, João nega que tenha permitido conscientemente que qualquer pessoa andasse desamparada de vestes, né, adequadas. Está lá no 19. Ou que, de alguma forma, tenha privado necessidade dos seus, assim, de certa forma, dos seus direitos. Agora vamos entender uma coisa. Com isso a gente consegue perceber que Jó não tinha escravos. Jó tratava bem as pessoas. Aí vamos compreender uma coisa, que tem uma canção por aí que diz escravos de Jó jogavam caxangá, isso, aquilo, outro. E às vezes as pessoas acabam pensando que esse Jó é esse Jó da Bíblia, né? Quando na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jó nunca teve escravo. Jó não teve escravo, e a gente consegue perceber que se ele tivesse escravo, já seria um motivo de acusação, tá? Então ele não tinha. Então, só para a gente esclarecer um ponto aqui, porque já surgiu de certa vez assim uma indagação de que essa canção seria a desse Jó descrita na Bíblia, quando a gente sabe que não é, né? Mas só para esclarecimento. Então vamos lá. E aí, o quadro é, portanto, de um vassalo. Ele chega a fazer essa comparação convencional, declarando, pois então, a sua lealdade às várias estipulações que lhe foram impostas. A tônica, porque o seu soberano o afligiu ele com maldições e não com as bênçãos da aliança, como está em Deuteronômio 18, né? Jó tem a impressão de que Deus abandonou seu papel de sucerano, protetor, e estranhamente se tornou o quê? Um inimigo de um vassalo bem obediente. Então é isso que ele chegou, assim, de certa forma, a pensar. Mas vamos entender que ele vai negando ali, então, todos os seus pecados ali de ambição, trapaça, cobiça, né? Porque isso ele não tinha, ele era, como a gente viu, ele preferiu ser virtuoso, né? Então, porque isso exibe o que é uma profunda penetração na espiritualidade da lei divina. Se ele tivesse isso, então, ele estava perdido. Aí a gente consegue comparar que, quando a gente vê ali no Sermão do Monte, lá em Mateus 5,6, a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, aquilo que a gente falou no princípio, ele não ouviu essa palavra, não viveu essa palavra, mas ele era misericordioso porque ele tinha esperança de alcançar também a misericórdia. E aí, é aquilo que a gente entende, né? Que ele guardou aquela palavra, a promessa de Abraão: anda na minha presença e ser uma bênção. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Então, a esperança dele estava em Deus. Boa conduta e andar com Deus. Aí vamos lá. A acusação de hipocrisia, de iniquidade secreta que os conselheiros lançaram contra ele, por falta de evidência ali dos supostos crimes de Jó, já foram negados através até mesmo seus protestos, como a gente viu, né? Agora ele repudia diretamente, olha que coisa interessante, né? Negando pecados ocultos em seu relacionamento com Deus, como por exemplo, seus inimigos e estranhos, e nem mesmo a ilusão das riquezas, né? Então, ainda que ele tivesse ali bom poder aquisitivo, tivesse boa posição social, ele não deixou se levar por ostentação ali nesse pecado de luxúria, né? Então, esse pecado de luxúria, ele também não tinha. E aí a gente consegue perceber também que nem a fascinação dos cultos pagãos, né? Por quê? Quais seriam, pois então, esses cultos pagãos? Que são justamente as entidades celestes descritas ali no versículo 26 e 27. Entendemos que ali, essas entidades celestes, que são esses pecados ocultos, a gente vê que ali no livro de Jeremias 7,18, tem uma passagem que nos diz que o povo de Israel estava provocando a ira no Deus eterno porque eles estavam adorando
a deuses estranhos, né? A rainha dos céus. Leva-se até o nome, seguinte passagem, de rainha dos céus. E essa expressão rainha do céu já foi até um certo assim, gera muita dúvida, porque às vezes as pessoas, assim talvez por pouca informação, acabam pensando que essa rainha dos céus seria, pois então, Maria, né? E não tem nada a ver com Maria. Não é Maria, rainha dos céus. Até porque ela não é rainha, né? Mas vamos tirar essa dúvida aqui, pois então, o que seria essa rainha do céu? Olha só, essa rainha do céu seria ali, pois então, uma espécie de entidade, uma deusa, que para os assírios e os babilônicos, ela tinha o nome de Estar, né? E aí, o que acontece? Ao passo que para os cananeus, ela tinha o nome de Astarote. Bom, Astarote a gente já ouve muito aí na história do livro de Israel, ouvi falar sobre essa entidade aí, né? Então, só para a gente poder tirar essa dúvida aí, que essa rainha dos céus, na realidade, era Astarote, ok? E aí nós vamos em frente e a gente vê que também essa adoração aí às entidades celestes, é que Ezequiel também 8,16, lá está lá de novo, as mulheres judias, o povo de Israel, propriamente dito, né? Não só as mulheres, também adorando ali aos astros, né? Como o sol e a lua, e novamente provocando a ira ao Senhor. Né? Então, para a gente entender que naquela época já tinha esse tipo de adoração, esses cultos pagãos, mas Jó então estava se precavendo, falando: não, eu não tenho nada a ver, entendeu? Eu não tenho nada a ver com essas entidades celestes. Então ele estava se defendendo ali de tudo que ele via que não tinha respaldo. Então ele estava dizendo: não adianta vocês não querer me acusar que eu estou tranquilo. Então é isso aí, era mais ou menos isso que ele dizia, assim, propriamente dito. Assim, numa linguagem bem formal para a gente entender. Até porque isso seria um delito pertencente a um juiz. Já imaginou? Porque ao fazê-lo, ele teria negado a Deus, que está lá em cima. Né? Então vamos entender uma coisa. Jó também, ele não é culpado nem de maltratar seus inimigos. Né? E não se alegrou nem com a queda de ninguém. A gente vê lá no versículo 29. Né? Então veja que deles nem procurou colocar nenhum tipo de tropeço. E acreditava-se que a maldição, né, não tinha o poder de operar o mal. Então vamos entender uma coisa. Essa preocupação com o bem-estar de um inimigo mostra então o elevado nível, né, moral que Israel alcançou em um período relativamente cedo. Né? Relativamente cedo. Agora vamos entender que Jó, ele não era nem hipócrita, né? Ele não encobriu as suas transgressões perante os outros, como fez Adão. Como fez Adão. Agora, essa figura, entretanto, assim, ela não é propriamente dita exata, Adão, propriamente dito. Mas talvez, assim, o significado geral de Adão, como por exemplo, a saber, o ser humano. Né? Então, vamos entender. Deveria ser, então, adotado nesse caso. Entendemos que Jó também não permitiu que a atitude e opinião de pessoas, né, o detivesse de realizar a sua tarefa ou de talvez intimidasse ele de fazer algo que não era a verdade. Então, enfim, por mais que ele fosse ali acusado, né, e detestado pela sociedade no estado que ele estava, e às vezes as pessoas falando sobre ele não era uma Maria vai com as outras. Não era. Então, porque o que os caras queriam? Os caras queriam que justamente ele entrasse na pilha deles. Né? E ele não. Ele ficou tranquilo. Porque ele sabia ali o caminho que ele estava. Né? Então, aqui que eu paro e penso, e eu lembro da promessa ali de Deus a Abraão. Né? Então, anda na minha presença e ser uma bênção. Ser uma bênção. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Então, ele estava tranquilo. Ele sabia que o caminho dele era reto. Então, o pessoal poderia falar lá o que quisesse. E ele estava tranquilo. Estava tranquilo porque não era Maria vai com as outras. Porque se fosse, tá vindo lá nas ideias alheias, né? Mas enfim, ele preferiu andar com Deus.
Muito bem, e aí a gente vai seguindo aqui, a gente vê que finalmente Jó se volta mais uma vez para a urgência do clamor contínuo no seu coração, olha que coisa, né? Durante todo o diálogo. Ele até chega a expressar, a quem me dera que me ouvisse, que me ouvisse. Então, Deus está quieto e distante, ele pensa. Jó precisa desesperadamente da oportunidade de oferecer a sua causa, não é? E aí as acusações de que Deus colocou contra ele deveria ser restrita de forma clara para Jó ver e anotar, entre aspas, claro. Então, será possível responder e dizer a Deus como ele se comportou. Deus vai perceber que ele foi, na realidade, um príncipe em sua conduta, né? E vamos entender que ele então chega de uma maneira tão tranquila a expressar essa fonte, né? Eis aqui a minha defesa assinada. Ele então chega dramatizando a desejada audiência com Deus. Ele quer porque quer ter uma audiência com ele. E ele apresenta a defesa, né, que ele acabou de oferecer como um documento assim legal e assinado e selado, né? Então, assim, com arrogância consumada, ele declara como ele desfilará diante do Senhor, como um príncipe, né? Coroado com seu próprio rolo da sua indiciação, que se transformará em um emblema de honra para ele, sendo refutada a acusação por acusação. Então ele estava tranquilo porque ele guardava, pois então, ali aquela palavra do Senhor. Então ele ficava tranquilo diante disso. Então os protestos de inocência de Jó acompanharam o ritmo da sua profunda percepção das exigências divinas de santidade. Mas agora a sua exibição de notável penetração nas exigências morais divinas denuncia sua igualmente notável profundidade de justiça própria, né? De justiça própria. Muito bem. Então a gente consegue entender aqui que ele estava tranquilo diante do Senhor no caminho que ele estava andando, que era reto. E aí, nessas últimas palavras, então, esse protesto final de sua inocência, Jó vem concluindo aqui a sua defesa, né? Ele conclui aqui as suas defesas, e aí acabam-se, pois então, as palavras de Jó. Agora vamos a uma reflexão pós-texto. A palavra do Senhor nos diz aos Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, o interessante de tudo isso é que quando se acabam essas palavras de Jó, é importante nós observarmos um ponto que é muito enfático, é onde ele nos diz o seguinte aqui. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos provar os espíritos, né? Então vamos entender uma coisa. Como nós dizemos anteriormente, aquelas pessoas queriam que Jó entrasse na pilha deles, que Jó entrasse ali naquilo que eles estavam falando. Ao passo que Jó tinha o seu conceito formado, né, o seu caráter moral e ético formado sobre a palavra do Senhor. Então não teria por que ele deixar ali a solidez, né, toda a firmeza para poder entrar ali de outra coisa. Então vamos entender um ponto aqui que é fundamental. Ele provou os espíritos daquelas pessoas que foram até ele, acusando ele, falando isso dele, isso, aquilo, outro, tal. E até mesmo da mulher dele, que mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Né? Veja que a situação que ele, mais adiante vamos ver isso, veja que a situação que ele estava, mas ele tinha ainda então essa integridade e a misericórdia do Senhor fazia com que ele provasse os espíritos, né? Provasse os espíritos. Aí fica essa indagação até para nós mesmos, né? É interessante, nós temos que provar os espíritos. Que nós estamos dando voz, que tipo de espírito? É aquele que está te levando mais para perto do Senhor, que te leva a examinar as Escrituras, que te leva a você estar cooperando na obra de Deus. Então é importante nós estarmos observando, né, parando e pensando sobre isso e tirando isso como um exemplo, né, aqui na vida de Jó. Aí vamos entender uma coisa, que
Ainda que por mais ele tivesse passado por todas essas provações, por todas essas lutas, ele tinha uma convicção no seu coração. Sabe qual é? Qual era realmente a força de Jó? Qual era realmente o que fazia com que ele realmente andasse com o Senhor? É que ele sabia, né? Devido àquela promessa de Abraão, anda na minha presença e ser uma bênção, eu sou Deus Todo-Poderoso, ele sabia que aquela provação não iria com ele depois da morte. Né? Não iria com ele até a sepultura. Lembra que mais adiante ele fala que eu sei que meu Redentor vive? Pois é. Ele não vai deixar a alma dele na sepultura? Por que será que ele pensou que Deus não iria deixar a alma dele na sepultura? Lembra que nós falamos de Eclesiastes 3:11, que Deus colocou o desejo da eternidade no coração do homem? Pois é. Então, como Deus colocou o desejo da eternidade no coração do homem, ele sabia que viria uma outra vida, mas ele também lembrou: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Então vamos entender. Ele sabia que o Eterno não o deixaria na sepultura. Então ele já estava falando ali que o Messias viria e iria resgatá-lo. Mas isso por causa da promessa, anda na minha presença, ser uma bênção, eu sou Deus Todo-Poderoso, né? E aí, o desejo da eternidade, ele já sabia que então tinha uma eternidade, mas sabia que o Messias iria resgatá-lo. Então isso é muito interessante nós observarmos, porque é um ponto que, por mais que seja essa dificuldade que ele passou, a gente até tira uma outra lição também ali do pregador, não é? A gente vê que o pregador, ele diz ali que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, mas a gente não vê hora nenhuma ele dizendo assim que é tempo de deixar de buscar a Deus. É tempo de deixar de buscar a Deus. Então, qual foi a hora que esse homem íntegro deixou de buscar o Senhor? Em um instante, né? Então, por quê? Porque ele tinha a convicção de que seu Redentor vivia, né, e iria resgatá-lo. Agora, o mais importante de tudo isso é que o Messias explicou ali, pois então, para os 72 discípulos naquela missão. Olha, vocês devem se alegrar por um bom motivo. Por vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Então, fica essa lição para a gente, né? Fica essa lição. Vimos, pois, aqui qual seria o modelo verdadeiramente da igreja que o Senhor requer. É claro que eu não estou dizendo que falando de provação para as nossas vidas, não. Deus nos defenda, até porque ninguém, né, suportaria as aprovações de Jó. Mas o caráter de Jó, né, como ele então requer ali justamente a sua igreja. Porque cristão, parecido com Cristo, né, ou Cristo pequeno. Então daí o porquê que a gente tem que ser parecido com Cristo. Então a gente vê que Jó desenvolveu todo o caráter ali do Messias sobre a sua vida. E permaneceu firme com o Senhor. Né? Então que nós possamos estar se alegrando por os nossos nomes estarem escritos no livro da vida e seguirmos em frente. Muito bem, encerra-se pois aqui a nossa participação no livro de Jó. E esperamos que esses conceitos que nós passamos possa ter trazido um aprendizado, uma reciclagem no conhecimento e que o Senhor possa estar nos abençoando e guardando em nome do Senhor Jesus. Então, a paz do Senhor.